Sim, você foi enganado. Não, esse eu já usei, esse negócio de enganado, já falei. Mas o pessoal vai se sentir enganado. Prometi uma coisa e estou entregando outra. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e como vocês perceberam aqui, nós mudamos o tema que foi prometido na semana passada, né? Então, me desculpem. Vamos de final da Liga dos Campeões. Afinal, quem merece ser campeão? Real ou Juventus? É isso, o tema que estava planejado era o maior clube do Brasil. Eu, inclusive, prometi isso depois do último Polêmicas Vazias, mas nas nossas reuniões nós conversamos e aí a gente escolheu mudar o tema. Será que há um time que merece mais ganhar a Liga dos Campeões? Estamos falando, de um lado, do maior campeão da história do torneio. Um time que cresceu demais no mata-mata. Um time que tem um jogador em chamas nesse mata-mata, que é óbvio o Cristiano Ronaldo. Do outro lado, um time que não ganha há muito tempo a Liga dos Campeões, desde os anos 90. Um time que busca recuperar o seu gigantismo europeu e que vem se preparando para este título. E que nesta temporada foi um time extremamente equilibrado, no caso, a Juventus. E se você já percebeu, sim, eu estou gripado. Antes de seguirmos com os argumentos, um momento nada a ver com a nossa polêmica aleatória, e essa eu não lembro de onde eu tirei, alguém falou isso esses dias, não sei se foi no Twitter, não lembro se foi aqui na redação do Esporte Interativo, mas me pareceu um grande problema, porque o que é melhor, pastel ou coxinha? Que coisa, hein? Vamos lá, hein? Se analisarmos desde a primeira fase, nós veremos uma Juventus muito mais equilibrada, muito mais constante, muito menos exposta do que o Real Madrid. Repare a classificação nos grupos, inclusive. O Real, vale lembrar, passou em segundo. A Juventus passou em primeiro. Em grupos proporcionalmente até parecidos. Sim, porque o Real tinha o Borussia, perigoso, o Sporting Lisboa, que tem uma tradição, mas há muito tempo não incomoda, e o Legia. Esse deveria ser o café com leite, mas não foi. E do outro lado, a Juventus com Sevilha, Lyon e o Dinamo. Então são grupos ali proporcionalmente parecidos. O da Juventus até um pouquinho mais complicado, só que a Juventus em nenhum momento ela perdeu o controle dos jogos dentro do seu grupo. Nem na estreia, quando ficou no empate diante do Sevilha, do Sampaoli, que ali já vivia, apesar do início da temporada, um grande momento. Mas depois daquele susto, a Juventus foi muito tranquila na sua primeira fase, inclusive só tomou 2 gols, ou seja, o Buffon praticamente não foi incomodado. Ao contrário do que aconteceu com a defesa do Real Madrid. O Real Madrid logo na estreia até venceu o Sporting jogando em casa, mas não jogou melhor que o time português. Ali talvez tenha sido a grande exibição do Sporting na temporada. E aí depois o Real voltou a sofrer 2 vezes contra o time do Borussia e sofreu, pasmem, contra o Legia. Um time que ali ainda estava muito inconstante. Aquele início de temporada foi muito inconstante para Bayern, para Barcelona, para o próprio Real Madrid. Os 3 gigantes que eram favoritos à Liga dos Campeões, naquele segundo semestre de 2016, que era o início da temporada 16-17, os 3 indo em altos e baixos na temporada. E enquanto isso ali, ó, a Juventus tranquila e calma, com gols do Higuaín, com ótimas atuações do Dybala, com o Alegre que foi redescobrindo a forma de jogar com o Mandzukic, por exemplo, foi crescendo o desempenho do Daniel Alves e aí de fato o Daniel Alves estourou mesmo no mata-mata, algo que também aconteceu com o Cristiano Ronaldo no Real Madrid. E por falar em Real Madrid, na primeira fase o Cristiano só fez 2 gols. Foi muito criticado por uma fase de grupos discretíssima do português. Mas aí veio o mata-mata e veio uma transformação de um Real Madrid que, tanto no espanhol quanto na Liga dos Campeões, nunca desistiu, né? Um time com muita força. E aí pega de cara um Napoli que era, sim, um adversário perigoso. O Real ganhou os 2 jogos por 3-1, mas em momentos determinados dos 2 jogos, o Real não jogou nem melhor que o Napoli. No primeiro jogo tomou vários sustos e começou perdendo, inclusive. E por falar em começar perdendo, o Real começou perdendo 6 vezes nessa Liga dos Campeões e virou 5 delas
Portanto, um time muito forte até o final dos jogos. Um time que mesmo começando perdendo, dava um jeito de se reinventar nos jogos. E isso, como eu disse há pouco, aconteceu inclusive no jogo contra o Napoli. E depois voltaria a acontecer no jogo contra o Bayern. Só que no mata-mata o Real Madrid redescobriu o tal Cristiano Ronaldo, que fez absurdos 8 gols. Ele que na fase de grupos, como eu já disse, só tinha 2. O Real fez 14 gols no mata-mata. O Cristiano fez mais da metade. Portanto, o Real Madrid que canalizou muito as responsabilidades em cima do Cristiano Ronaldo. Coisa que não aconteceu com a Juventus, que conseguiu distribuir seus gols com o Dybala, com o Daniel Alves, com o Higuaín. Não foi um time que teve numa só figura o fazedor de gols. A Juventus fez menos gols, mas distribuiu entre mais jogadores. Mas ao longo de toda a liga, o Real, claro, com mais força, até com mais talento, teve 2,67 de média de gols marcados por jogo. A média da Juventus de 1,70. Só que nos gols tomados, aí a diferença é gigante. A Juventus só tomou um gol no mata-mata, 3 na liga inteira, o que dá uma média ridícula de 0,25, ou seja, uma defesa quase intransponível. Enquanto isso, o Real tomou 1,42 gol por jogo, uma média bem superior do que o time da Juventus. O Real só não tomou gol em 1. Em compensação, o Real marcou em todos os jogos e a Juventus deixou de marcar em 2 jogos. Mas nessa relação entre ataque e defesa, na média, o equilíbrio é muito maior do time da Juventus. O que não tira o mérito do Zidane em administrar de forma espetacular o seu banco, em saber lidar com as contusões. Isso aconteceu no Campeonato Espanhol e também em alguns momentos foi necessário acontecer na Liga dos Campeões, com as entradas do Isco, em vários momentos com a entrada do Ascenso, uma administração enorme de elenco. O Carvajal nunca jogou tanto na carreira quanto sob o comando do Zidane. Então, apesar do desequilíbrio em alguns momentos, o Real Madrid conseguiu ser decisivo, ser gigante, ser enorme quando mais precisou. E por falar em Zidane, fica aqui uma dica cultural que tem a ver com o treinador francês do Real Madrid. É um documentário no Netflix, lançado há pouco, chamado Le Bleu, uma outra história da França que conta 20 anos da seleção francesa, de 96 a 2016, e projetando na seleção francesa muito das tensões sociais, raciais que existem na França. O documentário é brilhante. A forma como o documentário consegue enlaçar política e futebol, e o Zidane sendo uma peça importante aí, muito criticado em alguns momentos antes de ganhar a Copa do Mundo, por ser descendente de argelino, por em vários momentos não cantar o hino da Marselhesa, como também não fazia o Benzema. Vale muito a pena. Le Bleu, baita documentário, baita. Já ficou claro aqui que a Juventus é um time mais equilibrado, melhor que o Real Madrid. Inclusive a Juventus foi melhor como time na temporada do que Bayern, Barcelona, Real, times muito mais badalados que a Juventus. Mas o time do Allegri nunca esteve tão bem. Inclusive fiz essa comparação algumas vezes de que esta Juventus é melhor como time do que a que chegou à final contra o Barcelona em 2015. Aquela Juventus talvez fosse mais talentosa, porque ainda tinha o Pirlo, tinha o Vidal jogando muito, Pogba jogando muito, Tevez jogando muito. Depois esses jogadores saíram e houve uma reinvenção da Juventus, que foi muito bem ao mercado e conseguiu fazer competitivamente uma equipe hoje mais pronta para ser campeã. É um time que consegue ter em todas as funções um desempenho excelente. Isso sem contar que a Juventus ainda tem historinhas muito legais para serem contadas em caso de título, o que para mim faz a Juventus merecer um pouquinho mais que o time do Real. O fator Buffon é decisivo aí. Eu adoro boas histórias e nenhuma história aí é mais legal nessa final do que o possível primeiro título do Buffon. Um gigante embaixo do gol, mas que nunca ganhou a Liga dos Campeões. O Buffon já dominou o campeonato italiano, já foi inclusive campeão do mundo pela seleção italiana, mas nunca ergueu a orelhuda. Seria uma grande história, beirando os 40 anos, o Buffon erguer o troféu da Liga dos Campeões. Para mim, a melhor história, é óbvio que tem aí o bicampeonato para o Zidane, mais um título para o Cristiano Ronaldo, que seria tetracampeão da Liga dos Campeões,
mas o título do Buffon, acho que como história, é a melhor possível. Isso sem contar que teria o Higuaín e a sua zica de finais, ele sendo campeão de uma decisão importantíssima. O Daniel Alves dando uma ótima resposta, ou reforçando a resposta, ele que tem muita mágoa da diretoria do Barcelona, inclusive ele já falou disso abertamente. E o Alegre que se reinventou, inclusive, como treinador, né? Que para muitos era um treinador que não ia da liga e deu. Ele que acabou com a dominância da Internazionale quando foi campeão com o Milan e deu ótima sequência ao trabalho do Conte na Juventus quando todo mundo achava que ali iria acabar a dinastia. Não acabou. O Alegre é muito melhor treinador do que a gente imagina. Então é isso. Se alguém merece, para mim, seria a Juve. Mas é óbvio que quem ganhar o título estará em ótimas mãos pelo que fez o Real Madrid, pelo tamanho que é. Mas, poxa, o time já tem 11, né? Tanto faz ter 11 ou 12. A Juventus tem muito menos, seria tricampeã. Vale lembrar o seguinte, viu? Lá embaixo na descrição do vídeo tem um ótimo raio-x dos dois times nessa edição de Liga dos Campeões, beleza? Baita trabalho da turma de melhor futebol do mundo no portal do Esporte Interativo. Passe lá por gentileza, mas espera aí, porque não é para ir agora. Antes nós temos aquela grande homenagem à opinião alheia. E é isso, muitos que não gostam do Real Madrid falam que o time tem sorte. Não, não dá para ter sorte e chegar a 2 finais seguidas, não dá para ter sorte e ser campeão, praticamente sendo líder o tempo inteiro do Campeonato Espanhol. Este Real do Zidane não tem sorte, tem muita força e elenco. É verdade que esse time fez gol aos 40 e tal, se salvou de alguns empates e inclusive de algumas derrotas, mas é um time que é muito cascudo e nenhum time sai de tanto atoleiro na temporada, mais de 10, por acaso. Então não fale que o Real Madrid tem sorte, porque essa é a opinião imbecil. E é isso, polêmicas vazias toda sexta-feira no YouTube dos canais de Esporte Interativo. Se você não é inscrito, vá. E se você já é, clique no sininho para receber a notificação, mas dê um coraçãozinho lá para... Não tem coração no YouTube, né? Curta então, e o coração fica aqui, ó. Todos nós, paz e amor, comente, curta, e semana que vem eu vou cumprir a promessa. E eu ia esquecendo da polêmica aleatória, né? O que é melhor, coxinha ou pastel? Vou ficar com pastel, de queijo. Coxinha tem umas ruins, viu? Quando a coxinha é ruim, ela é péssima. O pastel sendo ruim ainda dá para passar. E semana que vem nós voltaremos a cumprir a promessa. Se não tiver aqui nenhuma briga editorial, vai ser o maior clube do Brasil. Pode ser que mude, pode ser que não. Então você clica aí semana que vem e vê se deu certo.